Olá, quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro. Pronto, já comecei mais um episódio com sabedoria popular. Vocês sabem que eu adoro isto. Mas filo por um simples motivo. Porque esta frase resume na totalidade o objetivo do Deus no Comando. Foi assim ao longo destas 2 temporadas deste podcast. O objetivo sempre foi falar sobre televisão nacional, mas trazer até nós quem trabalha em televisão. Porque eles sim sabem o que é que se passa neste universo. Foi assim ao longo de 19 episódios, mas hoje é o 20º episódio, o 10º desta segunda temporada, e não vai ser exceção. Não. Convidei a atriz São José Correia, a grande atriz São José Correia, para mim uma das melhores atrizes nacionais, para nos falar mais de si, para falar mais da sua vida e da sua carreira e também, claro, da sua opinião acerca da televisão nacional e do futuro da ficção em Portugal. A São José Correia é a convidada especialíssima deste último episódio da segunda temporada do Deus no Comando. Vão ficar agora com ela. Deixem-me só avisar-vos que eu e a São José tivemos alguns contratempos no que diz respeito à internet, portanto, uma parte da entrevista foi gravada por Zoom, outra por telemóvel, vocês vão notar a diferença no som, mas eu juro que fiz os impossíveis, fiz milagres para que vocês pudessem usufruir desta conversa ao máximo, porque é de facto muito, muito rica. Eu sei, estou a prometer muita coisa, estão com as expectativas em altas, mas eu garanto que as vou cumprir. São José Correia, neste último episódio da segunda temporada do Deus no Comando. Olá. Olá, boa tarde, São José. Olá. Está tudo bem consigo? Está sim, querido, está. Estou aqui Ainda no meio bem. do trabalho, mas também preciso agora de fazer aqui uma pausa. Pronto, também fazemos aqui uma trabalhando no pausa. sentido de parar agora um bocadinho, sim. Pronto, olha, antes de mais, deixe-me já agradecer por este bocadinho, esta conversa que vamos ter, este tempinho que dispensou. Eu confesso que já queria fazer este convite à São José há muito tempo, porque, e não é graxa, juro que não, mas eu acho que a São José é uma das melhores atrizes, pelo menos é uma das minhas preferidas. Boa, obrigada. Há muito tempo que eu queria muito conversar consigo, mas temos aquela mania de que os grandes não vão responder aos pequeninos, e então achei, não vou mandar mensagem, pronto. Mas foi muito bom ter a sua resposta e agora ter a sua presença aqui, obrigado. Sim, eu quando posso respondo e quando me parece interessante o suficiente, obviamente, não é? Mas sim, obrigado eu pelo convite, André. Eu ia começar, este podcast chama-se Deus no Comando, porque quero aqui associar à omnipresença da televisão, neste caso. Mas eu começo sempre estas perguntas, porque eu acho que aquilo que nós somos também é reflexo daquilo que fomos no passado, e eu começo sempre por perguntar às pessoas que estão comigo nestas conversas, quem é que elas eram em crianças, e é por aí que eu queria começar. Quem é que era a São José em criança? Que criança é que era a São José Correia? Olha, era uma criança muito tímida, era a irmã mais nova de 4 irmãos. Sempre fui muito magrinha, nasci para aí com 2 quilos e qualquer coisa, era assim, sempre fui muito, muito magrita, sempre comi muito pouco. E quando era pequenina, quando estava na escola primária, tinha um defeito horrível que era nunca tomava o pequeno almoço. Nunca tomava o pequeno almoço? Não, ficava mal disposta, havia ali qualquer coisa que nunca consegui compreender muito bem o que era, que durante os primeiros anos da minha vida não tomava o pequeno almoço, só comia muito mais, só comia colado mesmo ao almoço, percebes? Sim. E era muito tímida, era muito magrinha, muito escura, e depois também ao mesmo tempo um bocadinho Maria Rapaz, porque eu lembro-me que um dos meus melhores amigos, ou se não mesmo o meu único amigo, era um rapaz, portanto de alguma forma eu dava-me com alguns rapazes, mas era muito tímida. E essa timidez era o quê? Não gostava de falar com as pessoas? Não brincava com as outras crianças? Era o quê? Não era, quer dizer, não sei bem como é que é de responder essa pergunta, porque isto agora exige aqui um bocadinho uma reflexão, mas eu já não me recordo bem, não é? Eu tenho assim umas imagens que me passam pela cabeça, mas também creio que estas imagens são mais imaginação do que propriamente a memória, não é? Na verdade a memória é a imaginação, grande parte. Sim, a criação dessas imagens. Nós sabemos, exato. Mas eu acho que não era por não gostar das outras pessoas, porque eu sou uma pessoa que gosta das outras pessoas. Aliás, a minha profissão
é imperativo gostarmos das outras pessoas, não é? Porque senão não faço teatro para ninguém. Não seria fácil. A minha profissão sem as outras pessoas não existe, não é? Exatamente. Eu não posso ser atriz sozinha em minha casa, fechada no meu quarto, não é? Portanto, eu sou apaixonada pelas pessoas. Portanto, a minha timidez não vinha, com certeza, do facto de não gostar, mas acho que a insegurança talvez seja o ponto mais forte, acho eu. Pronto, que ainda hoje me acompanha, de alguma forma, não é? A mim e a todos nós. Sim. Ainda nesta fase da infância, há uma pergunta que nos fazem sempre, que é aquela pergunta de o que é que queremos ser quando formos grandes. Sim. A São José respondia, porque eu vi que a São José respondeu noutras entrevistas que queria ser advogada. Sim. Essa era a resposta que dava desde pequenina ou havia outra? Não, havia outra que era hospedeira. Antes de querer ser advogada, queria ser hospedeira. Sim, era fácil, essa é fácil de explicar, porque os meus pais são madeirenses, são da Ilha da Madeira. Aliás, como os meus 3 irmãos também são madeirenses, nasceram lá. Eu fui a única que nasci já em Lisboa, mas durante muito tempo, até a meio da minha adolescência, nós viajávamos muito do continente para a ilha. Ok? E então eu era pequenina e lembro-me de olhar para as hospedeiras e delas tratarem de mim, como sabes, as hospedeiras são sempre muito queridas com as crianças, não é? Verdade. Portanto, eu tinha uma imagem das hospedeiras, para já que eram mulheres altíssimas, lindíssimas, super bem vestidas, porque as hospedeiras são mulheres super bem vestidas, e depois eram sempre muito meigas e muito educadas. Portanto, a hospedeira para mim, nessa altura, era assim era essa figura, uma espécie de ícone, não é? Uma miúda pequenota quer ser hospedeira porque quer ser uma mulher bonita e alta e bem vestida, percebes? E depois, quando comecei a pensar um bocadinho mais, não é? Quando entrei na escola, um bocadinho mais na preparatória e tal, aí é que me surgiu então a ideia de querer ser advogada, mas o querer ser advogada é posterior, percebes? É já na adolescência. Na infância mesmo era hospedeira. Exato. E advogada na adolescência foi porquê? Porque argumentava muito bem, gostava de falar? Sim, porque gostava imenso de conversar com os meus amigos e tinha sempre tive algum poder de argumentação e tinha muito prazer em refletir, sempre tive muito prazer em refletir sobre as coisas que me dizem e as coisas que eu digo e as coisas que eu vejo, e gosto de discutir as coisas que vejo e que faço com outras pessoas. E só que na escola ou noutro sítio com pessoas que eu não conhecia, sentia-me tão tímida e tão mal que não conseguia ter uma conversa fluente, percebes? Sim. Parecia que não conseguia raciocinar, parecia que perdia a razão assim que falava. E qualquer motivo ou qualquer olhar era o suficiente para me minimizar, percebes? Claro que isto não tem a ver com as outras pessoas, tinha a ver com a minha cabeça, não é? Sim, eu é que achava aquilo tudo. Aliás, eu para te dar uma imagem muito concreta, imagina, tinha a polivalente da escola, como tu sabes, todas as escolas têm polivalentes, que é onde os alunos circulam, vais ao bar, vais à papelaria, vais à secretaria e não sei o quê, portanto, e eu achava na minha cabeça, por um motivo qualquer, que assim que eu entrasse na polivalente, as pessoas iam todas olhar para mim. Obviamente que isso não acontece, não é? Todos nós entramos na polivalente e ninguém olha para nós. Mas eu estava de alguma forma convencida disso e para mim era um sacrifício ter de atravessar a polivalente. Algo que era normal para qualquer um, para São José era uma confusão, é isso? Sim, para mim era uma confusão, e por isso é que depois decidi ir para teatro, quando comecei a assistir às aulas da minha irmã mais velha, a minha irmã Felicidade, que já tinha teatro como opção na escola. Eu fui assistir a algumas aulas dela e eu gostei imenso. Fiquei completamente fascinada e percebi que se calhar era uma boa opção para me ajudar a soltar, percebes? A ganhar confiança, a ter coragem de falar ao pé das outras pessoas que eu não conheço e não apenas ao pé dos meus amigos. E pronto, foi por isso que fui para teatro. E depois percebi que não queria nada ser advogada, queria ser atriz. Então foi a irmã, no fundo, que a puxou para estas aulas ou foi São José que teve mesmo vontade de experimentar?
Não, olha, eu na verdade comecei a ir às aulas dela porque não tinha nada que fazer primeiro, porque Muito bom. acho que foi para aí um dia que eu não tive uma aula, para aí de 1 hora, Aham. 2 horas, e não devia ter nada para fazer, e a minha irmã ia ter aula, e eu não quis ficar ali no corredor, ou não quis ficar ali pela escola, e fui assistir, e ela disse, porque é que não vais, podes vir assistir, e eu fui assistir a uma aula. Eu fui assistir a uma aula, achei aquilo até engraçado, e Aham. depois, uma segunda vez, que foi essa que me aprisionou para sempre, depois uma segunda vez eu também tive um furo, e Uhum. eu sabia que a minha irmã ia ter aula e fui lá à aula perguntar se podia assistir. E a Luísa Cruz, que era a professora dela, que depois mais tarde Uhum. foi a minha, Sim. disse-me, olha, podes assistir, mas hoje é uma aula de concentração, é um exercício de concentração, não vai haver grande coisa, mas na verdade tu também podes participar. E eu, assim, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu não quero fazer nada, a professora. E ela começou-se a rir, disse, não tens que fazer nada. Isto é, vocês têm que se deitar, têm que se colocar o mais confortável possível, quem quiser descalçar-se, descalça-se, quem quiser ficar sentado, ou quem quiser deitar-se no chão está à vontade, e eu vou, fecho os olhos, começamos pela respiração, e eu vou conduzindo o vosso exercício, e vocês vão seguindo a minha voz, e pronto, e basicamente o exercício é este, e depois falamos todos sobre ele no final. E eu disse, ok, não tenho que fazer Simples. nada, ótimo. E sentei-me lá, a um canto, Aham. fechei os meus olhos, como toda a gente, e a Luísa começa a descrever um percurso que nós faria, que nós estávamos, saíamos de um barco, entrávamos numa floresta e estávamos descalças, e depois diz qualquer coisa do género, e vocês estão a caminhar e sentem os pauzinhos, os pequenos matinhos que estão no chão, sentem que estão a estalar na planta dos vossos pés. E André, a verdade é que eu senti uma impressão no pé, como se estivesse a pisar a floresta, percebes? Sim. E de tal maneira eu estava concentrada no exercício. E isto impressionou-me de tal forma que eu fiquei completamente fascinada, pensei como é que é possível eu sentir isto, por Uhum. simples indução, por ter conseguido um grau de concentração de tal forma elevado que eu consegui induzir o que ela me estava a dizer no meu próprio corpo. Sim. E achei isto fascinante, achei isto do outro mundo. E pronto, e acho que, na verdade, mesmo a um nível inconsciente, é um bocado atrás disto que eu fui o resto da minha vida e que ainda hoje ando, atrás destes momentos Uhum. de transcendência, na verdade, Sim. percebes? Não, e essa Que me experiência fazem marcou, não é? sentir. Sim, foi marcante, foi totalmente marcante. Sim, foi decisiva, aliás. E depois disto quando fui para o 9º ano, fiz a opção de teatro e Uhum. pronto, e no final do ano, foi quando, quase chegando ao final do ano, foi quando a minha professora, pronto, me confrontou e me disse, olha, o que é que tu queres fazer na vida? E eu disse, eu quero seguir direito. E ela riu-se e disse, não, tu não podes ir para direito porque vais ser uma péssima advogada, ponto 1. Porque na Muito verdade bom. tu és atriz, e acho que se não fores atriz, acho que vais ser infeliz para toda a vida. E fez o clique aí. E diz, Fez o clique aí, caiu a ficha aí sim, de e que. aí fez-se o clique, sim, fez-se o clique já com consciência da minha Uhum. opção, sim, 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 Ou foi seja, mais ou menos, mas não foi houve. mais ou menos essa história, diz-me. Sim, não houve assim um total apoio por parte da sua família em relação a esta Não, profissão, a que eu não, queria não, fazer. não, de todo foi um início muito, muito complicado, foi um Uhum. início muito complicado. Aliás, eu lembro-me de pedir um episódio um bocado estúpido, que as notas eram de 0 a 5, não é? E eu Uhum. tinha teatro 5, e tinha outras negativas muito baixas. E o Acredito. meu pai, eu sabia que ia ter problemas com o meu pai se chegasse a casa com notas a matemática ou a ciências, ou não sei o quê, já não me lembro, baixíssimas, e com a nota de teatro com a nota máxima. Eu Uhum. sabia que meu pai ia chatear-me com isso. Então fui ter uma conversa com a minha professora a Falta da nota? pedir-lhe para ela me baixar a nota. De E teatro? expliquei-lhe.
Sim, 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 sim. Explicar-lhe, ouça, professora, eu tenho um pai muito complicado, é violento, eu sei que vou ter problemas, eu tenho umas notas muito baixas, algumas disciplinas, e eu tenho medo da reação do meu pai Aham. se eu lhe aparecer em casa com um 5 a teatro, que é uma coisa que ele despreza e que não dá valor nenhum. E a minha professora disse-me, não, nem pensar. E não baixou. E pronto, já não me lembro o que é que aconteceu a seguir, mas de qualquer maneira é irrelevante. Estávamos a falar na questão de como é que tu passas de querer ser advogada para querer ser atriz, não é? Sim. Pronto, portanto é isso, a explicação é essa, porque na verdade eu não queria ser advogada, na verdade queria ser atriz, mas a um nível inconsciente, obviamente, mas sim, mas foi esse o percurso das profissões, hospedeira, advogada e atriz. E atriz. E depois como é que se faz então todo este percurso, porque acabou por enverdar por este caminho, como é que se faz todo este percurso sabendo que aquelas pessoas que são mais próximas não a apoiam? Foi fácil? Não foi fácil, não foi nada fácil, mas quando é jovem e quando fazes as coisas por paixão, moralmente estás inspirada, não é? Uhum. E tudo isto essas coisas acabam por se fazer bem, não é? Sim. Porque imagina, hoje se me perguntares se me custou horrivelmente, se sofri imenso, não sofri nada imenso, tive uma vida fantástica no sentido que tive muitas experiências boas e más, ok? Sim. Portanto, tive sempre uma experiência de vida muito rica porque tive ambas. Tive coisas fantásticas e tive coisas muito boas e muito más pronto, que me fortaleceram também, de alguma forma, não é? Porque a vida é complicada, porque quando nós somos jovens e estamos na casa dos nossos pais e encontramos uma série de contrariedades que, quando começamos a crescer, não é? Entramos de alguma forma em confronto com os nossos pais, não é? Porque acabam por ser duas cabeças adultas a pensar e as pessoas, quando são adultas, a tendência é entrar em conflito umas com as outras. Mas a verdade é que quando tu és jovem, estás em casa e achas que, fogo, um dia que saia da casa dos meus pais isto vai ser tudo muito mais fácil, depois na verdade vês que não é, ou seja, que não é difícil como estar na casa dos pais, mas é outro grau de dificuldade, que é estar cá fora com todos os outros. Sim, imagino. Pronto, mas isso é a vida normal, não é? Isso é a vida normal de um jovem que está em casa dos pais e depois sai e vai fazer a sua vida sozinho e encontra muitas contrariedades. Por exemplo, exemplos práticos. Imagina, eu quando era miúda em casa, quando morava com os meus pais, havia festas ou havia sítios onde os meus amigos iam e me convidavam e eu não podia ir porque o meu pai não me deixava. Uhum. Por exemplo, porque tinha que estar em casa às 11 ou à meia-noite ou qualquer coisa. E depois, quando já estava a morar sozinha, houve também muitas vezes que amigos meus me convidaram para algumas coisas e eu não podia ir porque simplesmente não tinha dinheiro para ir. Uhum. Percebes? Sim. Portanto, houve coisas que nem sempre se resolvem, ou então resolves umas coisas mas arranjas outros problemas. Estás a ver? E a vida, na verdade, olha, como diz um texto no qual eu estou neste momento a trabalhar, a vida é um conjunto de problemas a serem resolvidos. Ou seja, e quando é que, porque este podcast foca-se muito em televisão, quando é que será a sua chegada à televisão? Na televisão, aí em 2001. Uhum. Aí em 2001 eu lembro porque foi o ano das Torres Gêmeas, foram à vida. Uhum. Portanto, foi em 2001 que fiz um telefilme para a SIC que se chamava Um Homem Não é um Gato. Sim. Foi o meu primeiro trabalho para televisão e depois disso convidaram-me, a TVI convidou-me para fazer uma novela, que foi a minha primeira novela, O Último Beijo. Sim. Que deve ter calhado para aí em 2002, olha, deve estar agora a fazer 20 anos. Deve estar a fazer 20 anos agora, sim. Exato, da minha primeira novela, imagina. E pronto, foram esses meus primeiros trabalhos. Antes disso, só tinha feito teatro. Sim, e desde aí depois nunca mais parou, não é? Felizmente. Sim, depois não, felizmente nunca mais parei, sim. A Sérgio é daquele tipo de atrizes que quando termina um projeto gosta de guardar coisas da personagem, coisas físicas, ou não? Larga-se de tudo que é a personagem? Não me agarro muito. Depende, se houver um objeto mais especial,
que tenha comunicado comigo ou que me tenha marcado ao longo da história, gosto de ficar com ele, mas não gosto de escolher uma coisa só porque quero ficar com uma recordação da personagem. Sim. Percebes? Sim. Por exemplo, imagina, agora nesta última novela que fiz, o Bem Me Quer, eu quando acabei a novela trouxe comigo, pedi à produção nós tínhamos um decor que era a loja de cerâmica. Sim. E eu fiz uma cena no início da novela com um moranguinho, que era uma tigelinha que eles tinham, que era um moranguinho. Sim. E eu fiz uma cena no início da novela em que improvisei um diálogo com o moranguinho. Então, quando acabei a novela, eu pedi o moranguinho e deram-me. Eu quis comprá-lo, aliás, mas eles não me deixaram comprar, óbvio. E ofereceram-me, e eu hoje tenho aqui esse moranguinho comigo em minha casa, percebes? Mas porquê? Porque eu me relacionei com ele durante o meu trabalho. Não foi uma coisa, eu tenho que levar uma coisa de recordação. Não faço isso em todos os trabalhos. Tem que ter um significado, uma lógica. Sim, tem que haver uma lógica, sim, tem que ter marcado de alguma forma, sim. O que é mais difícil para si? É fazer nascer a personagem ou fazer morrer a personagem, quando termina uma novela? Olha, eu costumo dizer sempre isto em todos os trabalhos. A paixão com que começa um trabalho é exatamente igual à mesma paixão com que acaba. Tenho exatamente o mesmo prazer. Tenho um prazer enorme em começar um trabalho e tenho um prazer enorme em acabá-lo. Sim. É igual. Acredito. O entusiasmo é igual. Não, acredito que sim. Isso é bom sinal. É bom sinal. É sinal que se deu tudo à personagem, não é? Exato. Até ao último segundo da personagem, sim. Exato. Eu tinha aqui um leque de personagens que a Sr. José já fez e que me encantaram. Não sei como é que foi o projeto na altura, mas eu destaquei aqui a personagem que a Sr. José fez na novela Olhos nos Olhos, a Susana, que era uma transexual, não é? Cheia de mistérios, muito obscura, não é? A personagem. Não a assustou quando lhe deram a personagem, quando percebeu a complexidade desta personagem? Não, fascinou-me imenso. Existiu aqui um trabalho, não? Enorme, um trabalho de pesquisa e de construção. Sim. Pesquisei muito na net, mas fiz uma outra coisa que foi falar com... Tive um encontro transexual, mas não aquele encontro de olá, sou atriz e vou fazer um trabalho que sou transexual e quero saber como é que é a tua vida. Não fiz nada disso. O que eu fiz foi arranjei um encontro com um transexual, mas sem ele ter a consciência e sem lhe dizer que estava eu em pesquisa. Ou seja, para ele não ter um comportamento para me mostrar nada, para me explicar nada. Eu queria vê-lo como ele era, queria vê-lo normalmente, naturalmente como ele era, certo. Percebes? E foi isso que fiz. E claro, e muita imaginação e foi esse o meu exercício, foi o que eu fiz e pronto, claro, tive a ver muitas coisas na internet e foi uma coisa que me espantou imenso, que já na altura percebi que havia mais de 25 mil transexuais com uma vida super normal profissionalmente e vidas normais, o que eu achei extraordinário e pronto, e o resto foi imaginação e foi o dia a dia, porque a novela também sabes que não há muito tempo para reflexão, não é? É sempre a andar. Sim, tens de ter um trabalho de casa muito, muito coerente e muito consistente para te aguentares tantos meses a fazer cenas por dia, 15, 20 e tal. Sim, imagino que seja. E as novelas, na por cima, são projetos longos, não é? Demoram muito tempo. Sim, na por cima são projetos longos. E que não têm piedade no sentido de temos que fazer e temos que fazer. Tem que acontecer, não é? Exato. Ou seja, eu não queria, quando estive a preparar esta entrevista, estive a relembrar e a recordar outras entrevistas que a Sr. José deu, e eu não queria tocar num assunto, mas quando disse que ia entrevistar, muita gente pediu-me que abordasse o assunto, que falasse consigo sobre isso, que é a questão da Sr. José ter feito muitas personagens que viviam muito do seu lado mais sensual, não é? Do lado mais mulher. E pediram-me para lhe perguntar muitas vezes se enquanto mulher e enquanto atriz nunca lhe fez confusão esta ligação, esta associação, este rótulo, este tipo de personagens, porque fez muitas personagens deste género, não é? Sim, fiz muitas personagens desse género, porque de alguma forma as pessoas
viam em mim de alguma forma sim, essa sim, mulher claro. sexual que precisavam para as personagens, não é? Uhum. Quer dizer, eu não posso dizer que isso é uma coisa que me deixa mal disposta, não é? Não, acredito, exatamente, sim, sim, sim. É sempre melhor ser bonita do que ser feia. É ótimo, é um elogio, não é? Isto não é pejorativo. Sim, claro. Seria pejorativo se me dissessem ou se me convidassem somente para essas personagens, mas de qualquer maneira eu sempre também tive personagens de alguma forma densas e complexas. Eram muito inteligentes, curiosamente eram todas muito inteligentes. Pois, a questão é essa, Não é? a questão é essa. Mesmo a Rita, a minha primeira personagem, que era muito bonita e não sei o quê, e super rica e uma super queque, era de uma complexidade tremenda. Sim. Percebes? Talvez a Leonor do Ninguém Como Tu fosse a mais cabeça no ar, mas pronto, tu também... E mesmo assim... E mesmo assim era muito vivaça, não é? Sim. Mesmo assim... percebes? Mas tu quando és muito nova, também não podes fazer, também não tens muita complexidade para dar, não é? Voltamos ao mesmo, não é? A falta de experiência também faz com que tu fiques numa determinada prateleira, não é? De alguma forma, não é? Não podes fugir muito aos teus 20 anos, nem aos teus 30, nem aos teus 40, nem aos teus 50. Nenhuma, não é? Portanto, nunca lhe fez assim muita confusão esta ligação, este rótulo, digamos assim? Porque eu não transmito isso para mim, André. Certo. Essa pergunta é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Pois acredito, houve muita gente a fazer-me esta pergunta quando eu disse que ia entrevistar a José. Sim, há muitas vezes. Eu sei que, pronto, que é uma questão que está na cabeça das pessoas, mas a verdade, eu vou-te dizer, olha, eu estou aqui a trabalhar sobre o meu texto e como vou comprar uma coisa que vem que eu estou aqui a trabalhar sobre ele. E encontrei aqui uma frase de um filósofo, que é o David Hume, que diz assim, que tem uma frase que diz assim: a beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. O que serve muito bem para esta nossa conversa. Sem dúvida. Porque, ou seja, esse rótulo da bonitona, da bonitona e não sei o quê, está muito mais no olhar do espectador do que o meu. Exato, certo. Está na interpretação que as pessoas dão àquilo que estão a ver. Exatamente, portanto, esse rótulo a mim, na verdade, não me pesa assim tanto, porque eu não me sinto assim e eu não me expresso assim, percebes? Eu acho que para mim é uma coisa natural de escolherem para uma mulher bonita porque, porra, sou bonita. É bom, ótimo. Percebes, André? Sim. Claro, também gostava que me convidassem para uma personagem em que tivesse de fazer uma transformação. Por exemplo, ou cega, ou zarolha, ou careca, ou coxa, também. Estás a ver? Sim. Também acho o exercício interessante, percebes? Mas também acho natural o contrário. Que me chamem, que me tenham chamado sempre a mulheres bonitas. Por exemplo, agora que tenho um bocado mais de idade, por exemplo, também já faço mulheres que foram modelos. Sim. Muito bom. Fazer as mulheres que foram modelos. Estás a ver? Ou que sim. Modelos. Estás a ver? Pronto, mas isto tem a ver, de facto, com aquilo que as pessoas veem quando pensam ou sentem quando olham para mim. Porque estava aí a falar dessa questão do espectador e da opinião do espectador. Nós vivemos agora nesta era das redes sociais. A São José preocupa-se em saber a opinião das pessoas sobre os projetos que está a fazer ou tenta não ler aquilo que é escrito? Não, leio. Sim? Sim, não sou obcecada com isso, mas leio. Gosto muito da opinião das pessoas. Sim. Gosto muito da opinião das pessoas. Gosto quando as pessoas me abordam na rua e são educadas e dizem que gostam do meu trabalho. Sim, gosto bastante. Gosto de saber o que é que as pessoas pensam do meu trabalho, obviamente. Aliás, a nossa conversa começou precisamente por aí, não é? Exatamente. Gostar das pessoas, não é? Sim. E, portanto, eu trabalho para as pessoas. Eu conto histórias, eu sou uma contadora de histórias, na verdade, que é o que eu acho que eu sou. Acho que os atores são isso mesmo, são contadores de histórias, e eu gosto de considerar portanto, eu conto histórias para as pessoas e eu gosto de saber se as pessoas me estão a acompanhar e se me ouvem e se eu consigo comunicar com elas, não é? E quando as pessoas me enviam mensagens pelo WhatsApp, não, que isso só os meus amigos, quer dizer, há pessoas também que sacam o meu número e também me mandam WhatsApp, mas pronto, normalmente temos um Instagram. Sim.
estão a dar uma opinião, estão a dar um feedback do meu trabalho. Como é que foi então contar a história de Bem Me Quer, que foi o último projeto que fez assim em televisão? Olha, foi bem divertido, foi mesmo. Imagino. Porque a personagem era muito alucinante e estava escrita com uma grande leveza e aquela inteligência cénica das novelas, percebes? Que, apesar de não ser profunda, tem alguma lógica e tem a lógica das personagens das novelas. Eu costumo dizer que as personagens das novelas não são personagens, são pessoas das novelas, porque as pessoas das novelas reagem e agem de uma forma completamente diferente das outras todas, da realidade. Que é as pessoas nas novelas ganham 1 milhão e oferecem 1 milhão. A personagem Mercedes, por exemplo, andava sempre nisso, que era ganhava 1 milhão, andou a enganar o marido para conseguir 1 milhão, fugir, e depois conseguiu 1 milhão e ofereceu 1 milhão. Portanto, ou seja, essas coisas só as pessoas das novelas é que fazem. Verdade. Eu costumo dizer isso, que as personagens das novelas não são exatamente personagens no sentido mesmo, que são pessoas complexas, com contradições, também são más, e são boas, e são invejosas, e são ambiciosas, e são tudo ao mesmo tempo. As personagens das novelas não, são pessoas das novelas, têm um universo próprio. Sim. São estas pessoas que oferecem 2, ganham 1 milhão, são 3 meses a tentar sacar 1 milhão, quando sacam 1 milhão, dão 1 milhão logo assim. É isto. Sim. E neste contexto, sim, a Mercedes foi um grande bombom, foi uma personagem muito divertida de fazer. E pronto, e tive uma contracena genial da Júlia Estrada e de todos os meus outros colegas do PP, no Pasório. Sim. Foi um prazer extraordinário conhecê-lo e trabalhar com ele. Os meus filhos, o Lucas Dutra, a Bárbara Branco, a Margarida Terceiro, a minha sogra, a Puxa Carvalhais, foi um elenco. Foi um bombom mesmo. Sim, foi mesmo um belíssimo bombom, sim. Nos aguentou muito nesta altura da pandemia, que é muito complicado. Sim. Foi muito complicado. Fazer um projeto nesta. Sim, foi muito bom fazer. Tive mesmo muita sorte em fazer este projeto, sim. A Sra. José falou aí do elenco mais jovem da novela, daquilo que tem visto e com as pessoas com que tem trabalhado, a ficção em Portugal parece-lhe bem entregue? Sim, eu acho que sim. Quem sou eu para dizer que não está bem entregue, não é? Quer dizer, sim, há sempre bons atores e há sempre maus atores. Como em tudo. Sim. Não é? E quer dizer, acho que é um lugar para todos, desde que as pessoas trabalhem eficazmente e não brinques com o trabalho, não é? E com eles próprios, não é? Porque se tu brincares com o teu trabalho, na verdade estás a brincar contigo próprio. Certo. Então, somente isso. Muitas vezes, a falta de respeito do trabalho é a falta de respeito por nós próprios. Se as pessoas refletirem um bocadinho sobre isso, vão perceber que sim, que é isso. Quando faltas ao respeito ao teu trabalho e aos teus colegas, na verdade estás a faltar respeito a ti próprio. Sim. Que é aquilo que tu fazes, é a tua vida, aquilo que tu fazes, na verdade, é a tua vida. É? Sim, e espelha-se depois em todos os trabalhos. A Sra. José também, em algumas entrevistas que deu, disse que o melhor papel, o melhor projeto para si é sempre o próximo, é sempre o que vem a seguir. Em televisão já há alguma coisa prevista ou neste momento está numa pausa? Há uma coisa prevista, sim. Ok. Sim, claro, só queria o sim ou não. Portanto, há uma coisa prevista, ok. Pronto, já fico feliz por isso. Sr. José, tenho só mais 2 perguntas para si, que no fundo são 2 desafios. Para terminar a nossa conversa, haveria muito mais a falar, mas eu acho que assim já dá para termos um bocadinho, uma luzinha das coisas. O primeiro desafio é, porque estivemos aqui a falar sobre si, se eu lhe pedisse para me escolher um objeto que a define enquanto pessoa, e pode ser enquanto profissional também, que objeto é que seria? Isto agora são 2 desafios complicados, para terminar, tem que ser. Não, pode ser complicado porque se tivermos a tendência para pensar demasiado, mas se houvesse um objeto que me definisse, sim, a mim? Sim. Um objeto que me definisse a mim, um objeto que me definisse a mim. Isto não podia ser tudo fácil, Sr. José. Se calhar um espelho. Um espelho? Estranho que pareça. Sim, porque sei porquê, sou fascinada por espelhos. Fui. Deve ser por causa da reflexão, não é? Deve ser por causa da reflexão. Sim, deve ser por causa da reflexão, da observação. Sabes que a observação também é uma característica muito importante dos atores. E
conheceste a ti próprio. Eu tenho muitos espelhos em casa, eu sempre gostei muito de espelhos e acho que o espelho em casa, por exemplo, eu mudei há pouco tempo agora para uma casa, estou há poucos meses nesta casa nova, e não tinha um espelho grande de entrada. Tinha vários espelhos, mas nenhum grande em que me visse totalmente. E estive aí num dia à procura, e finalmente encontrei um espelho grande para ter à entrada, porque se não tiver um espelho onde me possa ver, não tem a ver com a vaidade frívola, com o sentido mais frívolo da palavra. Tem a ver é que eu acho que o espelho permite-te o contacto contigo próprio. Que é importante. A nível físico. Porque nós nunca nos vemos, não é? Verdade, sim. Os outros, certo? Certo? O espelho, na verdade, é a única coisa que te permite observar-te a ti próprio. Sim, em tempo real. Verdade. Em tempo real. Nunca tinha pensado nisso. É verdade, sim, é verdade. Sim, é verdade. Gostei da resposta e fiquei agora a pensar nessa questão do espelho. Sr. José, a última pergunta que eu tenho para si é um desafio, e é um desafio que eu faço sempre a todos os meus convidados deste podcast. Eu começo as conversas sempre a falar da infância e depois gosto de fazer esta viagem no tempo, que é pedir, vamos criar aqui uma situação hipotética em que a São José consegue viajar no tempo, e esta São José que esteve à conversa comigo durante estes minutos consegue ir ter com a São José pequenina, aquela que ainda queria ser hospedeira de bordo. E o que é que esta São José diria à São José pequenina? Se lhe pudesse dizer alguma coisa, o que é que diria? O que é a São José de agora poderia dizer à São José pequenina? Uma frasinha. É uma viagem complicada, já. Eu fiz isto primeiro. É complicado. O que é que eu poderia dizer a mim própria pequenina? És tão bonita. Muito bem, isso é um estímulo logo, não é? É um estímulo, sim. As crianças precisam de carinho e de serem apaparicadas, era o que eu dizia. Ou seja, um beijinho muito grande naquela carinha fofinha de nota e dizia: és tão bonita, dizia-me a mim própria. Sim. A ver se eu acreditava desde pequenina. Sim. Ou seja, de resto deixava acontecer tudo porque acha que tudo fez sentido, é isso, todo o caminho. E repara, eu também, se desse conselhos a uma miúda quando eu tinha a minha idade, queria ser hospedeira, que é para aos 7, se fosse o que eu lhe dissesse aos 7, ela aos 10 já não se lembrava. Verdade, é verdade. Era indiferente. É verdade. Ó, Sr. José, mas olha, não foi hospedeira, mas tem voado muito alto, não é? Tem feito voos muito, muito bons. Sr. José, não lhe tomo mais tempo. Muito obrigado, adorei conversar consigo, foi muito bom. Ok, obrigado. Sem problema, muito, muito obrigado. E votos de muito sucesso. Está bem, muito trabalho. Tchau, José. Obrigado, igualmente. Não, já acabou. Eu sei, este é o sentimento com que ficamos todos. Quer eu que conversei com ela, quer vocês que estiveram a ouvir, fica sempre o bichinho de saber mais, de conversar mais com a Sr. José Correia, esta vontade de querer ouvir mais da experiência desta grande atriz. Mas pronto, este podcast não tem 24 horas, não dá para conversar com ela o dia todo, mas senão certamente que eu faria. À Sr. José, mais uma vez, o meu muito, muito obrigado pela simpatia e disponibilidade. Posso dizer que a Sr. José aceitou desde o primeiro minuto em que foi feito o convite, foi de uma simpatia incrível e acho que isso se nota nesta grande conversa que tive com esta atriz. Termina assim esta segunda temporada do Deus no Comando. Vou deixar já aqui uma promessa, a promessa de que vou voltar com a terceira temporada. Já tenho grandes nomes confirmados, falta apenas gravar as entrevistas. Assim que estejam gravadas, o podcast Deus no Comando está de volta com mais conversa sobre televisão nacional. Mas para já, deixa-me agradecer a todas as pessoas que ao longo destes vou só contar com esta temporada. Estes 10 episódios estiveram desse lado a seguir religiosamente o Deus no Comando. E agora o conselho é o do costume. Sigam religiosamente a televisão nacional. A sério, estejam muito atentos, porque quando começar a terceira temporada, eu preciso que vocês estejam por dentro de tudo que se passa em televisão. Está bem? Estamos combinados? O Deus do Comando volta em breve.